Bom dia! Quartou com a nossa live maravilhosa. Esperando um minutinho a galera entrar. Vamos ver se vai dar. Deu. Bom dia! Bom dia! Vou acertar aqui. Vamos convidar o pessoal. Vamos mandar uns aviãozinhos para essa gente. Vamos. Que nem avisamos que estávamos criando essa live com conteúdo super bacana para quem está entrando e quiser passar para frente um pouquinho depois gravado, né? Isso aí, deu. Já achei uns aqui, já mandei uns aviãozinhos. Bem-vinda, Márcia! Já entrou aqui com nós. Eita! Eita! Já começamos tossindo. Bota pra fora, bota pra fora. Bota pra fora. Então, vamos começar a falar desse papel desse pai? Bora! Bora? Bora! Ó, chegou, tá chegando, galera tá chegando. Isso aí, bem-vinda, meu amor. Ai, tô com uma coceirinha no meu nariz, nem é primavera ainda, nós vamos entrar no outono, né? Entrando no outono. Pois é, mas Entramos já, né? Porque o verão já acabou. eu já tô com umas coceirinhas no nariz. Isso aqui mudou muito a temperatura essa semana, né? Uhum. Nossa, aqui mudou muito. Ontem tava bem cinza. Na cara, Aqui minha também. pata. Então, bora lá. Já entrou o pessoal, vamos começar a falar da relação com o pai, né? Eu e a Nath ficamos aí, acho que deu 30 dias fora, né, amiga, das lives, né? Que a gente foi viajar. Desde o início de março a gente não fez. Março a gente não fez live por causa da nossa viagem, e aí até a gente botar a casa em ordem levou algumas semanas, mas agora já estamos de volta, vamos voltar para a rotina. E a live dessa quarta-feira é como a relação com o pai ou a ausência dele influencia os nossos relacionamentos hoje. É uma live muito, muito importante falar sobre a energia do pai ou sobre a ausência dessa energia. Porque quando a gente pensa, né, Nath, acho legal a gente começar a falar bem rapidinho da ausência. Muitas vezes a gente pensa que a ausência de pai é não ter o pai, né? Você não ter tido pai. Mas não necessariamente, dependendo a forma como foi a organização da tua família, dependendo como foi a tua forma de criação, você teve um pai, se bobear tem ele vivo até hoje, como eu tenho o meu, mas pode ter acontecido de ele ter sido um pai ausente. Ou seja, um pai que não esteve presente ali, desempenhando o seu papel de paternidade por questões externas, né? Às vezes trabalho, às vezes rotina, às vezes porque ele não foi ensinado a ser pai, às vezes porque ele não buscou como fazer diferente do que ele recebeu no passado. Então, são vários critérios que levam a gente a definir se nós tivemos pai ou não tivemos pai. Não necessariamente é o fato de ele estar vivo ou não estar, mas sim se essa figura desempenhou o papel que a gente esperaria que essa figura desempenhasse, né? O nosso público aqui, meu e da Nath, no Insta, acaba sendo mais feminino do que masculino, né, Nath? E o papel de pai aqui para mulheres, ele tem um papel muito importante. Poucas pessoas sabem, mas o pai, por exemplo, é uma das energias e das presenças que ajuda a construir a autoestima na mulher, na filha mulher.
Autoestima, né, Nath, foi o primeiro tratamento que a gente fez mês passado no grupo de relacionamentos, onde a gente falou sobre autoestima e amor próprio. E muitas das pessoas, né, e das mulheres têm essa deficiência na sua autoestima e no seu amor próprio, porque o papel do pai talvez não foi o mais adequado durante aquela primeira, aquela segunda infância. Ela não recebeu carinho, ela não recebeu afeto, ela não recebeu impulso encorajador desse pai. Esse pai não foi um pai que trabalhou para construir essa autoestima saudável, dando elogios, empoderando essa filha, mostrando para ela o poder e a beleza que ela tem. Então, automaticamente, ela pode se tornar uma adulta com uma fragilidade na autoestima muito grande, o que depois a gente encontra aí, né, mulheres na fase adulta tendo que resgatar e tendo que se reconectar novamente com a sua autoestima de uma forma diferente. Então, um dos pilares importantes do papel do pai é, sim, essa figura de autoestima, de construção de confiança, de construção da personalidade, onde a mulher vá se amar um pouco mais do que se tivesse, né? Do que se não tivesse um pai ali presente. Sabe, amiga, que escutando tu falar aqui, me veio uma percepção também que, diferente da Fê, né, que tinha o pai e a mãe na sua criação, desde pequena, dentro de casa, morando na mesma casa. Eu tive pais que se separaram muito cedo, voltaram e depois se separaram novamente. E me veio aqui essa percepção do quanto o pai e a mãe nesse processo da criança interna, e cada um vai olhar para o seu processo interior, que aqui é o que a gente está querendo trazer para vocês, é observar como a gente olhava o nosso pai, né? Como a gente também via ele. Por quê? Porque quando a gente fala sobre uma construção, a gente também precisa observar que às vezes a mãe traz algumas informações e esse filho pega a informação da mãe. Então, por que eu quero trazer aqui? Porque às vezes não é a ausência do pai, como a Fer trouxe aqui, né? Cada um vai observando a sua experiência de vida, mas a Fer trouxe, né, a ausência dele, mas também ele estando presente. Mas observem quem é mãe aqui. Como você fala do pai do seu filho para ele. Isso é uma importância extremamente assim, ó, que cada um precisa olhar. Porque eu tenho uma mãe que sempre, 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 sempre me falava: Natana, ele é teu pai. Tu tem que ir lá falar com ele, tu tem que ter um relacionamento com ele. A minha mãe era uma mãe que sempre estimulou isso pra mim. Sempre. Se eu fico sem falar com ele, ela fica. Até hoje ela é assim, eu digo. Mas desde pequena ela sempre estimulou essa relação. Então, com quem é mãe, olhar para isso. Porque às vezes a mãe quer tanto proteger a criança, quer tanto colocar ela num espaço de proteção, que acaba fazendo com que essa ausência do pai se torne ainda maior. Então, observar quem é mãe aqui, observe como você traz essa energia do pai para essa criança. Como você traz as informações desse pai para essa criança. Isso é muito importante para cada um que está aqui olhar como a minha mãe falava do meu pai, né? Como eu, sendo mãe, falo do pai do meu filho. Porque por mais que a relação não exista mais, ele vai continuar sendo pai do teu filho eternamente. Então, observem isso. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente às vezes vê o quanto as mães tentam fazer essa segurança e não permitem que essa relação aconteça realmente. Uhum. Perfeito, grandiosa essa colocação. Realmente é uma puxada para a gente tomar consciência aí e olhar, né? Porque às vezes, né, Nath, até são casados, né? Vou dar um exemplo, né? Eu que tive pai e mãe que dentro disso, tenho até hoje, eles estão juntos até hoje. Então, eles estiveram muito presentes na minha infância. Apesar de meu pai ter tido uma época de garimpeiro e ficou bem ausente alguns anos na minha vida, então tem ali um buraco também ali na minha parte infantil de ausência do meu pai. Mas como esses pais
falam de si nessa relação, né? Mesmo estando casados. Porque a gente percebe que muitas vezes, sem querer, eu vou dizer assim, inconscientemente, os pais usam os filhos como uma forma de manipular aquela própria relação, né? Querer que os filhos escolham um lado, tomem um partido, e aí às vezes acabam trazendo frases sobre um ou sobre o outro que acabam impactando, sim, como essa criança enxerga o homem e a mulher e as relações que ela vai construir no futuro. Porque o papel do pai, como a gente já falou, um deles é a construção da autoestima e da confiança na mulher. Mesmo que você não perceba, o teu pai teve um papel nessa função. Então, o quanto o seu pai trazia para você essas palavras empoderadoras, olhava, te trazia confiança. Outro ponto muito importante que o pai tem de influência na mulher, por exemplo, seria a segurança emocional e a independência. O pai é um dos pilares mais importantes, onde ele consegue colocar, né, implantar ali na filha o senso de segurança e proteção, de como ela deve se cuidar, de como ela deve se proteger, o que é importante para essa segurança e proteção dela, até onde ela pode estar vulnerável, quais são os desafios que vão pedir resiliência para ela ou não. Então, o pai que mesmo presente, mas está ausente, não faz esse papel de estímulo da filha para a sua própria segurança e independência emocional, acaba trazendo ali uma fragilidade muito grande nessa mulher adulta depois, né? Outro papel importante é o pai influencia diretamente os relacionamentos que essa mulher vai construir no futuro, né? Uma das coisas que a gente vai falar muito aqui nessa live é sobre esse tópico. A gente vai abrir muito sobre isso. Por quê? Porque ter, né, nós crianças, vamos dizer assim, a gente já começa observando o que a Nath falou. Como que essa mãe trata esse pai, como que esse pai trata essa mãe, como é esse relacionamento deles. E a partir dessa observação, nós vamos julgando, né? É isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero. E é tão interessante que a maioria de nós vai, mesmo que negando isso, e mesmo que sem querer, a gente consegue encontrar muitas mulheres que se casam com homens extremamente parecidos com seus pais, né? Tem traços de comportamento e atitudes que são reflexo daquela ausência daquele pai. Então, o que que ela está tentando colocar ali no lugar do homem, do parceiro, para preencher um vazio que vem lá na infância? Então, isso também a gente vai conversar um pouco aqui. Outra coisa também que o pai influencia é a carreira e as ambições. Como que essa mulher, né? Como que essa pessoa se relaciona com os estudos, como que ela expressa os seus objetivos, o que que ela buscou na vida como realização profissional e pessoal, quais são as ambições que essa pessoa tem. Tudo isso vem desse papel, desse relacionamento que o pai teve com essa criança e com essa adolescente, principalmente as mulheres. Então, as mulheres têm essa conexão bem interessante ali com o pai, né? Quer falar mais alguma coisa, Nath? Dessa É, a parte? gente, não, a gente começou a organizar mais ou menos as ideias aqui para vocês perceberem o quanto é profunda essa relação e o quanto ela traz os reflexos lá desde a nossa infância na nossa vida hoje, nas nossas escolhas hoje. Então, a gente convida cada um que está aqui a ir observando como foi essa construção dessa relação sua com o seu pai, ou mesmo a ausência, e observando na prática, né? A gente vai trazer aqui alguns tópicos para cada um observar na prática como lida no dia a dia e como é essa relação na sua vida hoje, o que ele traz de reflexo hoje na sua vida nessa relação, que mesmo estando presente ou ausente, ela tem reflexo sim. Uhum. O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui para vocês, trazendo bem a área de relacionamentos, é a ausência que se transforma em exigência. Esse é o tópico número 1. Anota. Anota para você lembrar disso. A ausência que se transforma em exigência.
A gente já entendeu que a ausência não é não ter tido pai, mas é ter tido talvez até mesmo um pai que não conseguiu desempenhar a função, mas tá tudo bem, foi o pai que a gente escolheu, a gente respeita, a gente honra, a gente agradece a ele, mas entender como adultos e como adultas, o que que isso influencia hoje, nos meus comportamentos e nos meus relacionamentos. Então, muitas vezes aí você pode não ter percebido, mas você carrega aquela sensação interna de que precisa dar conta de tudo sozinha, de que você é autossuficiente, de que você é forte, de que você tem que fazer acontecer porque você não tem com quem contar, porque é melhor não precisar do outro. Então, muitas vezes, essa exigência, essa força muito grande, essa necessidade de ter que controlar e dar conta de tudo, pode vir de uma ausência de um pai. Seja uma ausência física, seja uma ausência emocional, seja uma ausência simbólica, né? Então você faltou aquela figura ali. Então, para substituir aquilo e para não sofrer por aquilo, até porque você, como criança, não tem a real noção de que está ausente, de que tem um buraco ali, mas você preenche tentando compensar. E aí, muitas vezes, essa falta desse pai se torna uma exigência, se torna algo muito forçado, você acaba se tornando autossuficiente demais. E aí você acaba indo para aquele aspecto, né? Eu não preciso do outro, eu não quero ter relacionamento com outro. Você pode se tornar uma mulher adulta que vai buscar homens fracos, não no sentido de fraqueza, de ser uma pessoa inferior a você, mas fraqueza no sentido de um homem que também está machucado, a ponto de ele também não conseguir exercer a figura masculina dele, a energia masculina dele no relacionamento com você. Então, é a fraqueza que a gente traz aqui é a fraqueza daquele homem machucado, no mesmo nível que você, mulher, está machucada. Por quê? Porque você aprendeu lá pela ausência, pela falta, que era melhor você ser a forte, que você conseguia controlar e dar conta. Então, era melhor você pegar uma pessoa que você precisasse ajudar, para você se distrair ali, para você se perder naquele processo ali, do que realmente encontrar alguém que fosse contribuir com a sua vida e você acaba se perdendo, né? E aí você acaba se tornando, por vezes, aquela mulher dura, aquela mulher controladora, aquela mulher que tem dificuldade de confiar no outro, dificuldade de confiar nas pessoas. E isso acaba, então, prejudicando ali a construção dos teus relacionamentos e principalmente a escolha dos seus parceiros ou de suas parceiras na sua vida. Como tópico número 2, vamos colocando aqui para nós, está fazendo sentido, para vocês está todo mundo quietinho, só escutando, estão compartilhando com alguém que lembrem que passou por algo assim, que já chegaram nessa conversa com alguém algum dia. Acho que isso é bem importante, às vezes a gente, né, lembra de alguém que precisava escutar também isso. Aqui como tópico número 2, a gente trouxe a busca por uma validação no lugar errado. Então, aqui a gente traz realmente que muitas vezes nós estamos nesses relacionamentos, né? É uma questão de olhar para nossa relação com o pai ou a ausência do pai, mas inconscientemente a gente busca em outras relações essa validação. Então, essa ausência, ou como a Fer trouxe aí, né? Essa construção da nossa autoestima, da nossa confiança, da nossa segurança emocional, a gente vai buscar fora. Por quê? Porque lá dentro, no nosso interior, tá faltando aquilo de alguma forma. Então, a gente busca, né, ser validado em lugares errados. Porque não vai ser naquele relacionamento que a gente vai encontrar essa validação. Não vai ser nesse relacionamento que a gente vai encontrar verdadeiramente o que faz sentido e o que é interno nosso. Então, isso é uma
é uma percepção que cada uma vai precisar olhar o que inconscientemente a gente busca naquela relação para ser validado, porque a gente está procurando no lugar errado, então a gente não vai encontrar essa resposta. E isso vai acontecendo como uma forma de, às vezes, querer agradar uma pessoa, né? Ter medo de decepcionar alguém, ou aquela sensação de insuficiência. Então, a gente olhar para aquilo e se sentir insuficiente. Eu não, né? Não sou o suficiente para resolver essa situação. Eu preciso de alguém aqui do meu lado para me fazer esse movimento que é necessário. Então, a gente olhar para a nossa relação com o nosso pai, ou a ausência dessa relação, ou a ausência dessa presença, a gente vai observando como a gente busca essa validação em lugares errados. Então, cada um vai observando o quanto se aceita, como a Fer trouxe aqui mês passado, a gente trabalhou no mês, né, com autoestima, e a gente percebe que essas relações reverberam na profundidade muito maior. Então, a gente quis fazer esse trabalho, justamente essa construção desses relacionamentos, porque a gente consegue entender que isso é uma cascata, né? Quando a gente vai limpando uma coisa, já vai vindo outra. Tanto que a gente observou que no grupo mesmo teve várias meninas trazendo o quanto conseguiu perceber a sua relação com o seu pai e com a sua mãe, e vai ser uma sequência que a gente vai ter aí também. Então, trazendo cada uma aqui a sua percepção do que está buscando nessas relações. Hoje, como adulta, nas outras relações, né? Nas amizades, no relacionamento amoroso, num relacionamento no trabalho. Então, observando isso. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso interno, é que a gente começa a perceber aonde que a gente está tentando agradar, né? Aqui trazendo onde que a gente, de alguma forma, tem medo de decepcionar, buscando esse caminho. Então, a gente veio para trabalhar justamente isso, cada uma observando. E se observar em que lugares que estão, porque aqui a gente fala sobre uma validação no lugar errado, né? Onde que eu estou nesse momento, nessas relações? Então, é um convite para cada uma aqui. Esse processo é uma caminhada. Não vai ser na primeira vez que a gente olha para essa relação que a gente vai ter as respostas. É uma construção que a gente vai fazendo e a gente vai começando a observar que lá desde pequena é uma construção que a gente também vem fazendo. Então a gente precisa ir voltando para começar a entender onde tudo começou, mas também para começar a perceber onde a gente está nesse caminho. Então, onde a gente busca essas relações. Então, aqui é um convite realmente. E a gente trabalhando isso, a gente vai olhar para esse passado, mas não na busca de encontrar essa resposta, mas na busca de fazer um pouquinho diferente hoje do que a gente fez no passado, nas escolhas do passado. Então, aqui é um convite para cada uma. A Rê colocou aqui que está fazendo muito sentido para ela a live e ela pergunta: e como mudar isso no relacionamento atual? Vou pedir, Rê, para você aguentar um pouquinho mais. A gente vai responder essa pergunta já já, mais para frente, de como a gente pode começar a mudar. A Nath já deu aqui, né, uma boa entrada, te respondendo indiretamente, que é um processo. A gente não ressignifica a história com o nosso pai em uma única live, em uma única conversa numa sessão de terapia, em um único processo, né? Imagina que você teve anos e talvez até conviva ainda com seu pai de uma forma direta ou indireta. Então isso tem um impacto muito grande no teu inconsciente, lá no teu subconsciente, onde tudo está gravado. E sem trazer a presença para o momento atual, você acaba agindo em prol daquela ausência daquele pai ou daquela visão distorcida que ele desempenhou do papel durante o seu crescimento. Mas a gente vai te falar um pouco mais já já sobre isso. A Márcia pergunta assim: é possível acrescentar o tópico a influência do pai de como você trabalha com o dinheiro ou a falta dele? Claro que sim, Márcia. Lembra que a gente falou mais cedo que o pai, ele influencia na carreira, nas ambições e na independência, principalmente da mulher?
Então, seria interessante, por exemplo, você pode até usar lá no nosso canal do YouTube, tem a meditação guiada da criança interior. Você pode, inclusive, usar uma meditação guiada ou fazer um processo de se conectar com aquela criança, tentando encontrar frases ou tentando recordar moldes do como o teu pai te colocou do que era ser mulher, de como era ser mulher, né? Nós temos uma construção social que hoje em dia ela tá diferente, mas isso depende muito do sistema familiar no qual você cresceu, no qual você foi inserido. Então vamos supor que o teu pai foi um pai que não te estimulou a independência. Vamos supor que você esteve num sistema onde o teu pai tinha a visão, que foi o que ele herdou e foi o que ele foi passando, porque ele não aprendeu e também não quis, né, fazer diferente, né, não teve esse impulso ali durante a tua criação. O que que ele te passou sobre ser independência quando é mulher? É para você buscar a independência ou é para você ser o pilar da família, auxiliando o seu parceiro para que ele seja o provedor e você se torne o pilar que vai dar a estrutura para que ele se torne aquilo? Então aí já é um ponto muito importante. Por quê? Porque se o teu pai não te estimulou à independência, é muito mais desafiador para você conquistá-la, certo? Não é impossível, nada é impossível, mas é mais desafiador. Inconscientemente, como adulta, se você não olhar para suas escolhas, o que você vai fazer? Buscar relacionamentos e ter uma tendência a se comportar como um pilar de apoio, né? Quando a gente fala de dinheiro, especificamente, dinheiro tem relação com o impacto, com a carreira e com a ambição. Como foi que o teu pai te ensinou, te educou, te mostrou com os próprios comportamentos e atitudes dele o que era ter realização profissional? O que era o dinheiro para ele? Como que desde a infância a coragem por conquistar, por ter, por ganhar, foi passada para você e foi transmitida para você? Então, muitas das vezes a gente está lidando com o tema, por exemplo, dinheiro, carreira, ambição, exatamente como nossos pais nos ensinaram. Então, a gente só está fazendo um copia e cola. Por outras vezes, a gente está maquiando isso. O que é maquiar uma realidade? Eu acredito piamente que eu estou fazendo diferente, mas os resultados que eu estou tendo é muito parecido com o resultado dos meus ancestrais. Então, será que eu estou realmente fazendo diferente? Ou eu estou escolhendo um caminho que vai levar para aquele mesmo resultado deles? E aí a gente entra, né, no nosso terceiro tópico. Trazendo essa introdução, a gente entra no nosso terceiro tópico de hoje, que é a influência invisível nas suas escolhas. Então, o pai, né, trazendo o que a Márcia colocou ali, fazendo essa introdução, a gente já entendeu que essa figura, que esse papel e que essa energia influencia diretamente no que a gente está escolhendo, no que e como a gente toma escolhas da nossa vida, né? Claro que não existe, no meu interessante ponto de vista, não existe uma regra. Cada pessoa vai criar um sistema neural, uma forma de pensar, baseado no impacto que aquele comportamento gerou de emoção para aquela criança e para aquele adolescente. Mas, no meu interessante ponto de vista, a gente tem algumas tendências, algumas questões que a gente pode olhar de como você toma suas escolhas hoje sendo adulta. Um exemplo, por exemplo, né? Se você teve um pai muito ausente, que não trabalhou na construção da sua autoestima com você, não trabalhou na confiança, não trabalhou na segurança emocional e na sua independência. Qual é a tendência? Tendência de você escolher. Tendência é você escolher pessoas distantes emocionalmente de você. Pessoas que têm uma independência muito grande e não acabem criando intimidade nos teus relacionamentos. Por quê? Porque inconsciente a mensagem que ficou gravada
do que é a figura homem, do que é a figura paterna, talvez seja uma imagem de distância. E aí a tendência, talvez sua, é escolher um marido, um parceiro que se comporte daquela mesma forma. Porque é aquilo que você, como criança, aprendeu a lidar. Então, é muito mais fácil para você lidar com o afastamento emocional do que com um relacionamento que tenha uma comunhão. E vou trazer um exemplo de uma cliente que eu, inclusive, atendi ela ontem. A gente não falou sobre isso ontem, mas ela é um exemplo de casos assim. Ela sempre teve, né, um pai um pouco mais ausente emocionalmente. Automaticamente, o casamento dela anterior e os parceiros que ela buscava sempre eram pessoas muito distantes. No processo terapêutico, a gente foi trabalhando isso. E hoje ela encontrou um homem, e está namorando um homem, que é extremamente presente, amoroso. Tá ali o tempo todo, né? Se faz presente na vida dela. Não importa se fisicamente, quando não é fisicamente, é pelo telefone, mas essa pessoa dá um jeito de sempre estar ali em contato, mostrando a importância que ela tem para ele. E ela muitas vezes vai pro errado disso. Eu acho que eu não mereço. Eu não mereço esse tipo de relacionamento. Isso é demais para mim. Ela traz essas frases na terapia. Eu não falo tal coisa porque eu tenho medo de magoar, porque ele é gentil demais comigo. Então a gente percebe que você, como adulta, acaba, mesmo quando você já trabalhou esse pai escolhendo diferente, conseguindo um parceiro bem diferente que realmente te nutra, você ainda tem uma tendência mental a encontrar onde é que está o erro naquilo ali. Então, um pai, ele também traz esse reflexo em tudo que você está escolhendo. Como, por exemplo, a Márcia perguntou, como que o pai influencia a relação com o dinheiro? Como que o seu pai te ensinou a lidar com a energia do dinheiro? Ele te estimulou a ser independente? Ele te estimulou a correr atrás? Ele te estimulou a guardar? Ele te estimulou a ter? Ele te estimulou a criar dívidas? Como que você enxergava o seu pai lidando com o dinheiro e como ele te impactou? Muito das escolhas que você vem tendo hoje com o dinheiro é sim baseada nessa relação. Mas como que eu posso mudar isso? Então, juntando a pergunta de uma com a pergunta da outra. Quando você traz presença para suas escolhas? Uma pergunta que eu sempre ensino para vocês na live, né? Eu verdadeiramente escolho isso? Essa escolha é minha ou essa escolha é de outra pessoa? Quando a gente faz essas perguntas antes de ter uma escolha, automaticamente você consegue perceber, não é sentir a energia, mas é perceber se você está escolhendo por você ou se você está escolhendo por uma relação, por uma influência ou por um passado. Todo mundo tem a opção de fazer escolhas diferentes, mas você precisa estar presente na hora das escolhas grandiosas da sua vida para perceber o que é verdadeiro para você. Como você pode fazer diferente? Como eu posso me relacionar diferente com o dinheiro a partir de hoje? Eu entendo a influência que o meu pai teve, eu agradeço, eu honro, eu sou eternamente grata a ele, mas eu escolho fazer diferente hoje. Ok, estou escolhendo. Como eu vou criar uma relação diferente com o dinheiro? E aí, uma coisa muito importante, né? Você passa a falar do seu passado como um exemplo e não como uma história onde você precisa manter em existência essa história da tua ancestralidade por alguma herança inconsciente. Quando teu pai se torna um exemplo, você não tem mais a tendência de manter aquilo em existência. Você vai para o universo da escolha. O que eu verdadeiramente escolho agora como adulta? O que verdadeiramente eu posso escolher hoje que vai criar uma realidade diferente? Sem julgamento do passado, sem influência do passado, mas usando o passado como um exemplo e não como uma história. Aqui,
como quarto pilar aqui que a gente vem construindo com quem está aqui com nós, a gente já falou, mas a gente vai ainda dar mais uma fortalecida aqui nesse ponto. É como isso afeta a sua energia de ação e merecimento. Aqui a gente trouxe merecimento, mas é o receber, né? Que vem muito ao encontro do que a Fer estava falando aqui sobre carreira, sobre profissão, sobre receber dinheiro. Então, e não só receber dinheiro, é receber de tudo, né? Quando a gente fala sobre o receber, é receber tudo, receber infinitas possibilidades nessa vida. Então, quanto a energia paterna está ligada com essa energia da ação, da realização, do movimento, do entrar em ação, em fazer aquilo que verdadeiramente eu quero fazer, que vai realmente em ressonância com as escolhas, mas eu também vou fazer o encontro disso. Então, eu escolho, por exemplo, né? Fer trouxe aqui a construção do terceiro pilar, que é as escolhas. Então, eu verdadeiramente escolho isso e eu vou entrar em ação, eu vou entrar em movimento para fazer aquilo acontecer na minha vida. Então, se eu não tenho isso muito bem, né, consolidado dentro de mim, essa energia do pai, essa energia das novas escolhas, eu vou entrar nesse espaço de insegurança, esse espaço de não confiar, de não entrar em ação. Aqui realmente é um convite para cada uma observar o quanto na sua vida tem se proporcionado isso. Quando eu escolho aquilo, quais são as ações que me levam? Eu consigo entrar em ação e fazer? Porque ou eu espero uma aprovação de alguém, eu espero a aprovação de algo dar certo, fico ali naquele pensamento, naquele movimento e não consigo entrar em ação. E aquilo bloqueia, né? De alguma forma, cada vez eu vou fazendo menos, eu vou me movimentando menos, porque a ação, quanto mais ação a gente vai fazendo, mais movimento a gente vai criando. Então, aqui, às vezes, algumas pessoas, né, podem ter a sensação de medo de iniciar algum projeto, de medo de iniciar algo novo. Aí vem infinitas, né, coisas na cabeça, vem pela relação da insegurança, vem por essa falta de ação que não está conectada com essa energia do pai, de não se posicionar também. Então, percebam o quanto essa relação, o quanto a gente está construindo isso, né, internamente, com novas escolhas, para que cada um olhe o que pode fazer diferente. Eu olhar agora, nesse momento, quando eu entrar num espaço de iniciar um novo projeto, né? A gente tem várias mulheres aqui que daqui a pouco trabalham empreendendo ou mesmo criando novos projetos, né? Querem fazer esse movimento na sua vida. Então, observem, quando eu escolher algo na minha vida, o que eu estou entrando em ação para fazer? Olhar para dentro de mim e perceber onde está essa energia. Ir lá pegar o exemplo do pai, né? Como a Fer trouxe aqui, olhar para o meu pai e olhar para ele quais são as palavras que me vêm, né? Quando eu olho para o meu pai, o que que eu trago como exemplo dele para minha vida? Meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou, sempre buscou, sempre me ensinou que esse movimento é entrar em ação, é estar em movimento para criar a vida, né? Gerar a vida, gerar esse movimento. Ou não, meu pai, né? Eu tenho um exemplo de que ele não entra em ação, ele não faz. Mas eu posso ir lá, voltar no anterior, né, que é o terceiro ponto, e fazer algo, uma escolha diferente. Então, sim, eu reconheço a minha história, tenho como exemplo, mas hoje eu escolho fazer diferente. Então, aqui realmente é um convite para cada um olhar o quanto essa energia do pai pode impactar nesses novos projetos, nessa ação, nesse merecimento, nesse receber, que cada uma vai olhar para a sua vida e vai reconhecer o quanto esse receber está aberto. Isso é uma coisa até que a gente pode até compartilhar com quem está nos tratamentos coletivos, né, Fê? O quanto as pessoas precisam olhar para essa energia do pai também. Porque a gente teve exemplo essa semana, né? O quanto às vezes as pessoas não acham que não recebem as coisas, o quanto não se permitem estarem ali presentes. E esse é um convite para cada um olhar o quanto tem essa relação com o seu pai, o quanto essa relação pode ainda estar impactando por umas escolhas inconscientes que estão fazendo. É muito interessante, né? Receber desse pai é receber a prosperidade, né? Maioria de nós aí, eu falo por mim, porque até há poucos anos atrás era assim.
Ou eu fingia que estava tudo bem, ou eu achava que eu já tinha superado tudo. E aí, conforme a gente vai cutucando essa história para que ela se torne um exemplo e deixe de ser história na minha vida, eu consigo perceber como a prosperidade fica muito mais fácil e muito mais fluida, né? Porque o pai traz essa energia de prosperidade, de dinheiro, de coragem, de confiança. O pai tem essa energia aí que é transmitida principalmente para as mulheres, mas para os homens também, né? A Ju colocou aqui: bom dia, meninas. Estou encantada por cada palavra, porque chegou no momento ideal, fazendo total sentido. Parece que estou sendo abraçada. Ai, que lindo, Ju. Gratidão, gratidão. O quinto tópico que a gente vai falar aqui para vocês hoje sobre esse pai, sobre esse relacionamento, é a criança interna que ainda espera algo dele. E aí já dei um spoiler, né? Muitas vezes a gente tá assim, ó, tá tudo bem. Não, já tá tudo certo. Isso não impacta mais na minha vida hoje. Já superei. Eu percebo que eu já não me comovo tanto quando eu falo da minha história com meu pai. Tá tudo certo. Foi como foi. Então, muitas vezes a gente mascara o nosso sentir e mascara o nosso inconsciente por palavras que vão, naquele momento, trazer essa sensação de que tá tudo bem, mas a gente no dia a dia continua com o receber fechado, né, que é o nosso merecimento, sem merecer as coisas. A gente continua fazendo escolhas iguais, mas com uma maquiagem diferente. A gente continua criando relacionamentos com pessoas que são muito semelhantes ou extremamente distantes só para provar alguma coisa pra gente, não é nem pros outros, mas é para provar pra gente que a gente realmente superou aquele pai, aquela relação, né? Mas essa criança interna, muitas vezes, ela tá esperando desse pai. Tá esperando que esse pai venha trazer uma palavra, que esse pai venha fazer um reconhecimento de você, que esse pai venha te abraçar, te dar um carinho que você nunca recebeu, né? Enquanto essa criança interior estiver ali ainda esperando alguma coisa, presa na história que viveu com seu pai, fica muito desafiador para o adulto realmente escolher diferente. Porque aquela criança dentro de você tem uma intensidade muito grande, esperando que alguém venha te proteger, esperando que alguém venha te ouvir, esperando que alguém venha te falar alguma coisa. Então, quando a gente fala dessa criança interna que às vezes está esperando alguma coisa, e às vezes ela pode ficar esperando eternamente alguma coisa e aí nunca se abre para viver um relacionamento, porque ela ainda está presa na história, prestem atenção disso, na história do primeiro relacionamento que ela nunca viveu na vida, que foi o relacionamento com o pai. Então, para as mulheres que estão solteiras aqui, se perguntem: verdade, eu ainda estou esperando me relacionar com a energia do meu pai? Você vai sentir se é leve ou se não é. Você vai sentir se vai vir um não, sentir não, perceber se vai vir um não ou se vai vir um sim, né? Quantas mulheres estão presas ainda nessa relação com o pai e hoje não estão abertas para viver relacionamento? E não observam que essa espera não é da mulher adulta, mas é da criança fragilizada dentro desse corpinho, que hoje é adulto, mas a energia está ali presa. Então, o convite para a gente olhar para essa criança, para ela fazer, a gente fazer exercícios, para a gente fazer perguntas, para a gente ouvir isso, é realmente reconhecer qual é o impacto que eu estou tendo hoje na criação dos meus relacionamentos. É a partir da espera, estou esperando esse meu pai aparecer para resolver isso, ou eu estou lutando, reagindo contra essa energia do meu pai e estou fazendo escolhas extremamente diferentes para mostrar que eu sou diferente, mas na verdade eu estou fazendo tudo igual para suprir uma carência emocional que eu tenho interna, para abafar um pouco aquela criança birrenta que está ali dentro, chorando, angustiada, pedindo atenção, e aí eu tenho impulsos muito reativos. Ou eu estou naquele processo de aceitação total do meu destino,
foi o que foi, é isso aí, agora eu tô desarmada, né? O convite aqui para olhar para a criança não é ir para resistência, não é ir para aceitação total e também não é ir para o modo inércia. Estou esperando que alguma coisa me resgate. O contato com a criança é para a gente perceber aonde eu me paralisei na minha história com meu pai, para que eu possa, lembra sempre, escolher diferente, fazendo perguntas do que é verdadeiro para mim hoje como adulta e como eu gostaria que fosse a minha vida. Porque a gente não pode voltar na história, novamente, vou falar isso várias vezes até fazer esse fluxo entrar, né? A Cecília, que estava no final de semana, entendeu bem isso. Eu não posso voltar naquela história e modificar ela, mas eu posso torná-la um exemplo de como eu superei fazendo escolhas diferentes para minha vida, integrando o meu passado, mas principalmente focada no que eu quero como futuro, que aí é o como eu gostaria que fosse minha vida, né? A Cecília colocou, putz, que profundo isso, me emocionei. É profundo mesmo. E antes de deixar a Nath falar, só quero trazer, não sei se a Rê tá aqui ainda, mas Rê, muitas vezes é interessante, né? Eu sei que você é casada, assim como eu e o Felipe, a gente fez esse processo juntos. É muito legal a gente olhar para esse relacionamento com o pai em casal. Cada um olhar para essa figura paterna em casal. Eu me lembro muito de eu e Felipe sentado em casa de noite conversando sobre o que tu lembra do teu pai. Como que tu descreveria o teu pai hoje sendo adulto? E como criança, como que você sentia esse pai? Você tinha medo desse pai, né? Então, quando a gente faz esses exercícios de conversar sobre o que hoje o adulto processou do que é o pai e o que a criança sentia lá quando era criança com a figura paterna, é bacana porque vai trabalhando nos dois essa energia. Eu, como uma com a minha habilidade, né, de fazer processos curativos através da comunicação intuitiva, e percebo como é grandioso para processos de cura a gente falar sobre essas coisas, mas nunca com o peso de uma história, mas com o peso de exemplos do que eu vivi e exemplos do que eu escolho lá na frente. Que aí você tira o impacto emocional do seu passado e começa a olhar para ele com uma realmente estou revisitando para que aquilo se torne um exemplo na minha vida de o que eu recebi e o que eu escolho dar lá na frente para as outras pessoas e o que eu me abro para receber dos outros. Então, para quem é casado, é bacana fazer esses processos de olhar para esse pai, ressignificar essa história junto, mas falando desse passado, com energia de que isso tudo é um exemplo. Meu pai não me deve nada, eu não devo nada para o meu pai. Meu pai não é que ele foi um bom pai ou um mau pai. Ele foi o pai que eu precisava. Ok, já tenho essa teoria muito bem formulada. Mas como eu posso falar desse pai, desse passado, olhando para isso tudo com a energia de ser um exemplo e não uma história que eu tenho que combater, que eu tenho que me alinhar ou eu tenho que ficar inerte esperando essa relação acontecer para daí eu começar a viver. E como o sexto pilar aqui, a Fer já deu uma introduzida aqui, é um convite, né, para cada um que está aqui, para ressignificar. Ressignificar. É olhar sem culpa para essa história. Esse processo não é aqui sobre achar culpado e nem para reviver a dor, tá? Nem as mágoas. É sobre reconhecer o que ainda dói e transformar a forma com que essa história reverbera na nossa vida hoje. Vocês entendem? Aqui o que a gente traz é realmente a gente olhar para a nossa história, ver o que ainda tem a dor ali presente, mas não para viver novamente, mas para olhar e transformar a forma com que
essa história reverbera na nossa vida, para que isso se liberte de dentro para fora. Então, porque tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro do nosso ser. Aquelas situações ou aquela ausência. Então, é realmente, não é sobre achar culpados, não é sobre, eu sou culpada, meu pai é culpado. Não, não é nada sobre isso que a gente tá tentando trazer aqui para vocês. Mas é sobre nós olharmos para isso, no que ainda incomoda, no que ainda dói, e transformar essa forma com que essa história reverbera ainda. Mas na intenção de liberar, na intenção de apenas contar essa história como um processo que aconteceu na sua vida para ser quem você é hoje. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a olhar para a nossa história de uma forma diferente. Porque não que vai mudar o que aconteceu, não. Mas a gente começa a olhar diferente para porque a gente viveu. E esse olhar diferente permite com que cada um vá fazer todo esse processo que a gente veio construindo, né? Não precisar buscar na ausência essa exigência, não precisar validar o seu eu num lugar errado, num espaço errado ou numa relação. Não também buscar, né, influências nas nossas escolhas e escolher pelo que verdadeiramente a gente deseja, o que a gente quer, que vai ser construção na nossa vida. E também entrar em ação, entrar em movimento, fazer o que é necessário. Então, a gente trouxe aqui um processo para que cada uma olhe para tudo isso e reconheça o que precisa olhar, mas para ressignificar. Ressignificar é o que essa história a gente pode reescrever ela. Uma história a gente escreve ela. Então, quando a gente vai escrever uma história, é uma forma de lidarmos melhor com toda essa construção que a gente veio fazendo e ela fica leve, ela fica agradável para a gente contar. Porque não vai ter aquela dor, aquele peso, aquele sofrimento que a gente já olhou, já ressignificou. Então, aqui realmente é um convite para cada uma que está aqui para olhar para a sua história agora, né? Não para o que passou, mas trazendo essa construção nova, trazendo uma nova visualização do que passou, mas na perspectiva de fazer esse diferente na sua vida. Não buscando essas relações em lugares que não vai ser aonde vão encontrar. Então, é olhar para essas relações que a gente está buscando e verdadeiramente ver o que elas são de construção na nossa vida, olhar para o que a gente verdadeiramente quer e realmente fazendo escolhas diferentes para que esses resultados também comecem a ser diferentes e a gente não volte lá naquele inconsciente, tente achar que a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo praticamente igual. Então, essa é um convite para cada um que está aqui olhar e ressignificar, né? É um olhar sem culpa, é um olhar sem esse processo de encontrar culpados nisso tudo. Então, para nós também fez muito sentido, conforme que nem eu falei para vocês, é uma construção. Não vai ser na primeira vez que a gente vai olhar para essa relação com esse pai que a gente vai ter respostas de tudo. Não vai ser na primeira vez que a gente vai conseguir liberar todas essas dores, né, esses traumas que a gente passou. Mas é uma construção para essa história ressignificar aos poucos e também ficar confortável para a gente lidando na nossa vida, né, lidando com os nossos processos. Então, esse é um convite. E vou deixar a Fer aqui trazer esse convite para vocês, que vai acontecer na próxima semana. Quem se conectou com essa live, se conectou com essa disposição de olhar para essa energia paterna, até mesmo para você, como a gente falou no início, que talvez não teve pai presente, que a sua mãe fez a figura da mãe e do pai, que a sua mãe, por muitas vezes, colocou a energia do pai, a energia masculina, para suprir uma ausência ou uma falta. A gente te convida para semana que vem, nós vamos ter o tratamento coletivo de relacionamentos, a segunda edição. A gente está com um programa de tratamento de relacionamentos. No primeiro, a gente fez autoestima e amor próprio, que a gente já falou aqui para vocês no início da live, como o pai, né, influencia isso. Essa segunda edição é relacionamento com o pai.
Então, semana que vem, nós vamos fazer 4 dias de tratamento para realmente acessar essa energia, acessar esse passado, acessar essas influências até mesmo de vidas passadas, porque eu sou uma pessoa que acredito. Quem acredita também em processos de mais de uma vida ou em realidades paralelas, sabe que a gente pode acessar e fazer, né, essas liberações nesse sistema nosso, da nossa história. Então, nesses 4 dias, nós vamos trabalhar com ferramentas grandiosas, como, por exemplo, a mesa Alquimia do Coração, que é uma mesa radiônica que trabalha através de leitura de campo e tratamento do campo. Teremos a mandala radiônica sagrada, que já é muito conhecida para vocês aqui. Nós teremos também uma facilitação de limpeza de tudo isso, para a gente conseguir realmente aí fazer no último dia uma liberação o máximo possível dessa carga, desse peso que esse relacionamento tem na sua história, e que talvez você venha algumas vidas já tentando combater isso, mas sem verdadeiramente ter eficácia nesses teus processos com a energia do pai desse relacionamento. Então, é um tratamento muito grandioso, tá? Vocês podem nos chamar ou a mim ou a Nath, ou aqui no Instagram ou no WhatsApp. Tem nossos WhatsApp nos nossos links aqui do Instagram. Pode chamar a gente, pode vir para o tratamento, olhar, passar 4 dias olhando para isso. Aqui nós temos algumas meninas que estão na live, que fizeram a primeira edição do Amor Próprio e Autoestima, e a gente ainda fala desse tema, mesmo após 4 semanas, né? Porque ainda está reverberando no campo delas, elas ainda estão fazendo movimentos ainda, fazendo queimas ainda, para trabalhar com tudo que está vindo à tona através disso. Então é um convite muito lindo, nós estamos muito felizes com esse tratamento, estamos muito felizes por termos iniciado ele e com tudo que está trazendo de resultado para a nossa vida pessoal e para as nossas clientes também. Então, independente de você ser homem ou mulher, está convidado para vir para o tratamento e realmente olhar para esse pai com uma maior profundidade e tornar toda essa história que você carrega pesada, torná-la um exemplo que você aprendeu e hoje você escolhe fazer diferente, com muito mais presença, com muito mais verdade do que você escolhe como sua vida no futuro. Olha que lindo, né? Ó, a Luma colocou aqui, foi ótimo o primeiro. Ah, gratidão, Luma, gratidão. Foi mesmo, né? E para quem sentir no coração em compartilhar, né? A gente teve várias pessoas aqui trazendo que foi bem importante o que a gente veio trazendo aqui, né? De conteúdo mesmo, que foi uma organização que a gente pensou. Mas a gente sempre tem alguém que a gente lembra que teve essa relação, essa ausência do pai. Eu me veio uma pessoa aqui na minha cabeça que eu quero compartilhar com ela, vou dizer para ela assistir essa live, que eu sei que ela está trabalhando esse horário e eu tenho certeza que ela teve uma ausência, ela perdeu o pai muito cedo e tenho certeza que ela vai também encontrar algumas respostas daqui a pouco nessa construção que a gente veio fazendo. Então, eu acredito que para cada uma que está aqui se sentir compartilhar, eu acredito que é uma forma de também trazer, né, essa possibilidade de escolha para a pessoa, dela olhar, se ela sentir no seu coração, de olhar para a sua história e realmente perceber o quanto pode ser ressignificada e através disso fazer novas escolhas no presente. Então, eu acredito que se cada uma compartilhar, não é por questão de a gente chegar mais em pessoas, mas para ajudar realmente aquela pessoa que a gente gostaria que ela realmente escutasse essas palavras que a gente trouxe aqui, para que ela, se ela sentir no coração dela, ressignificar, e se ela sentir, ela fazer novas escolhas na vida dela. Gratidão para quem esteve aqui com nós. Gratidão, 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 gratidão. E vamos olhar para esse pai, vamos olhar para esse relacionamento, vamos olhar como adulta, mas vamos acolher também a criança. Vamos se separar dessa história, tornando ela um exemplo, para que a gente possa fazer escolhas melhores. E para quem é casada e se deu conta aqui na live da escolha do marido que fez,
Não precisa se separar e nem trocar de marido. Você pode, junto com esse marido, escolherem curar esse masculino, escolher curar essas relações com esses dois pais, para que vocês possam, os dois juntos, fazer escolhas diferentes e mais grandiosas. Eu fiz isso com meu marido e você pode fazer aí com o seu. Juntos, evoluindo, contribuindo também nessa parte emocional, nessa parte espiritual e nessa parte energética, né? Que é a parte da energia do Pai aí dentro de você. Feito! Vamos fazer com o coração, amiga, que dá. Aqui no Zoom não dá pra Você nós fazer isso. saiu! Aí, ó, foi. Ah, No Zoom não dá, a gratidão! gente faz no Zoom para as pessoas e não dá, né? No Zoom não dá! Olha ali, ela colocou. Ufa, tava quase assinando os papéis. Ah, Deus me livre. Daí ele vai me chamar eu e vai xingar eu ainda. Vai sobrar convi- pra mim ainda. convidem esses homens para estarem conosco também, se sentirem, né? E bora lá. Bora lá. Beijo, meus amores. Beijo. Linda quarta, linda semana. Espero ver vocês no tratamento coletivo. Vamos tratar esses pais aí dentro de você. Bora. Beijo. Beijo.